pelo convite. Muito obrigado, professor Jorge. Eu queria agora receber aqui com boas-vindas as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. No início desse seminário, nós tivemos um pequeno problema tecnológico, mas quero dizer que quem está chegando agora pelo nosso Facebook e por outros canais da Escola do Parlamento, nós acabamos de começar, nós fizemos aqui uma abertura situando o contexto do seminário, desse seminário, né, que celebra os 30 anos da Lei Orgânica do Município de São Paulo, e nós tivemos a fala aqui do Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, que fez uma contextualização aqui da importância desse instrumento normativo no aperfeiçoamento da democracia, que é uma tarefa contínua das sociedades, mas também na construção de soluções para momentos como esse que o Brasil está vivendo, em que o Pacto Federativo acaba protegendo a sociedade de eventuais equívocos que a instância central do país possa assumir. Então, o protagonismo de municípios, o protagonismo de estados, funciona como um contrapeso a eventuais excessos ou desvios que a gente possa identificar na centralidade da vida política brasileira. Então, eu queria dar boas-vindas a todas e todos, queria dizer que é um grande prazer estar com vocês aqui, e quero passar a palavra para o segundo convidado desse painel de abertura, que é o conselheiro Maurício Faria, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Quero dizer que a parceria da Escola do Parlamento com a Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas é uma parceria de longa data, que muito nos honra, e o conselheiro Maurício Faria, que faz a liderança, uma das lideranças daquela corte, tem testemunhado com seu empenho o esforço nessa parceria. E quero dizer, conselheiro Maurício Faria, que eu fui servidor do Tribunal de Contas, e antes de ser servidor da Câmara Municipal de São Paulo, e reconheço a importância daquela corte na construção dessa institucionalidade que o Jorge trouxe aqui, que busca o aperfeiçoamento da democracia, né? O controle externo como um dos elementos-chave para o funcionamento ajustado da democracia, na sua conexão com o controle social, com a participação da sociedade, na sua conexão com o controle interno, administrativo do executivo, e, claro, no seu papel essencial para que o Poder Legislativo cumpra a sua função, né? Sem o Tribunal de Contas, com a qualidade que nós temos em São Paulo, dificilmente a Câmara Municipal de São Paulo poderia cumprir uma das suas funções típicas, que é a fiscalização do Poder Executivo. Então, é uma grande honra para nós, conselheiro Maurício Faria, recebê-lo aqui, e eu quero passar a palavra para que você utilize aqui o tempo para fazer a sua saudação inicial ao nosso público. Bem, eu queria, então, cumprimentar a todos os que estão nos acompanhando, cumprimentar o Alessandro Santos, da Escola do Parlamento, parceira neste evento da Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e dizer que considero a iniciativa muito oportuna, e queria cumprimentar o Pedro Dallari, que foi meu colega na Constituinte Municipal, nós éramos vereadores, é uma pessoa por quem eu tenho um respeito muito grande, né, e sempre um registro positivo muito intenso da pessoa dele e da influência, inclusive, que ele teve sobre mim naquele período, porque eu era um vereador recém-eleito, né, e o Pedro era uma referência no processo constituinte municipal, tanto nos temas mais amplos, como também pela sua já sólida formação jurídica. Então, de fato, eu aprendi muito com o Pedro Dallari no processo constituinte. Ele foi uma pessoa-chave na Constituinte Municipal, né? Ele, como líder de governo, ele teve um papel de articulação, de encontrar soluções de formulação no texto da lei orgânica, que foi realmente um papel reconhecido dentro da Câmara Municipal e um papel decisivo, eu diria. Eu queria também cumprimentar o Jorge Abraão, uma pessoa com quem também tenho tido, ao longo dos anos, sempre algum contato, um líder, né, da sociedade civil organizada, e que, inclusive, ele também, por meio do Nossa São Paulo, é a expressão dos avanços que a Constituinte de 88 nos trouxe ao valorizar a sociedade civil, a participação da sociedade civil.
naquele momento, nós vivíamos, né, uma realidade assim, dos influxos muito fortes da Constituinte, do processo constituinte que gerou a Constituição de 88, que foi algo muito forte. Eu, inclusive, na época da Constituinte Federal, da Constituinte que produziu a Constituição de 88, eu tive a oportunidade de participar dentro da Constituinte como assessor parlamentar. E vivi muito a intensidade do processo constituinte e da produção da Constituinte de 88. E quando, então, me tornei vereador, eu, ao participar da Constituinte Municipal, eu me sentia sobre esse influxo da Constituinte Federal e da Constituição de 88, especialmente no aspecto de que a Constituição de 88 trazia uma nova valorização dos municípios, a inclusão, digamos, plena dos municípios como entes federativos e a própria atribuição aos municípios de produzir as suas leis orgânicas era expressão dessa nova valorização político-institucional dos municípios no Brasil. Aquela Câmara Municipal da qual nós participamos foi uma Câmara Municipal, foi a minha primeira legislatura como vereador, mas foi uma Câmara Municipal muito marcante, não é? Porque ela, ao mesmo tempo que ela incluía, digamos, representantes da velha guarda da política municipal e que, embora na época opositores meus, eles tinham uma representatividade de correntes ideológicas tradicionais no município. Então, o vereador Brasil Vita, ainda representando a tradição do janismo, a corrente do janismo na cidade de São Paulo, o vereador Antônio Sampaio, ainda representando o ademarismo, e nós tínhamos, então, o emergir de lideranças novas que desempenharam papéis depois relevantes na política municipal. O presidente da Assembleia Municipal Constituinte era o vereador Gilberto Nascimento, que até hoje tem protagonismo na vida institucional, na vida política brasileira. Mas nós tínhamos como um dos relatores o então vereador Arnaldo Madeira, que também depois teve grande destaque na política nacional. O vereador Marcos Mendonça, que se projetou muito, inclusive atuando com destaque na área da cultura. Nós tivemos o Aldo Rebelo, que desempenhou até funções de ministro depois, com destaque, até hoje milita, né, no mundo político. Tínhamos já a figura do Suplicy como vereador, a primeira vereança do Suplicy, com todo o Conselheiro peso. Maurício Faria, desculpe interrompê-lo, mas é só porque vou aproveitar que o senhor citou o nome do vereador Eduardo Suplicy e registrar que ele está aqui presente conosco, acompanhando essa atividade, e talvez no script eu não tenha sido explícito com o senhor, a gente vai ter um momento do senhor usar mais a fala por 15 minutos. Então tudo bem. Queria então, só para a gente fechar esse primeiro painel. Então, registro isso apenas, quer dizer, que é um evento, é uma iniciativa muito importante, e a importância que teve a Constituinte Municipal e que tem a lei orgânica do município nesse sentido. Então, eu agradeço e peço desculpas por não ter compreendido inteiramente a dinâmica. De forma alguma, conselheiro. Para mim é quase uma heresia interrompê-lo falando, mas é só porque a gente, para eu dar aqui a correta sequência da atividade, eu não queria, mas era o meu dever. Não, de todo modo, quero, enfim, vocês já entenderam quanto de conteúdo a gente vai ter aqui nesse evento, para a gente entender melhor tanto o contexto de construção da nossa lei orgânica, quanto a sua atualidade, a sua importância para este momento da nossa democracia, um momento que é bastante delicado, em que a gente tem defendido e cuidado da democracia que já produzimos e buscado melhorar o seu padrão de funcionamento. Então, para mim, como diretor-presidente da Escola do Parlamento, é uma honra acolher esse evento, mas eu não posso deixar de sublinhar mais uma vez, agora que a gente está em transmissão pública nas redes sociais, que esse evento só foi possível a partir de uma provocação explícita da Rede Nossa São Paulo, que procurou a Escola do Parlamento, procurou a Escola de Contas e propôs que a gente fizesse uma reflexão sobre a lei orgânica do município e sobre os avanços que ela permite no campo democrático. Então, Jorge, eu quero sublinhar aqui o nosso agradecimento,
quero destacar a importância da sociedade civil para que as instituições brasileiras sejam cada vez mais democráticas, cada vez mais sensíveis à escuta das demandas sociais, porque uma das questões-chave da democracia no século XXI é a sua responsividade, o quanto ela dá conta de atender às demandas que a sociedade apresenta ao Estado e que a democracia prometeu que cumpriria, né? Uma das promessas do regime democrático é justamente se ocupar das demandas, das questões trazidas pela sociedade de forma assertiva e responsiva. Então, eu vou aqui fechar esse nosso primeiro painel, que é um painel de abertura, e daqui a pouco vocês viram aqui o Jorge Abraão e o Maurício Faria cumprimentando o querido Pedro Dallari, também vereador que atuou na época da elaboração da lei orgânica, e no segundo painel estarão, então, o conselheiro Maurício Faria, estará o professor Pedro Dallari, estará a nossa procuradora-chefe, a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, e quem vai cuidar desse segundo painel é o Igor Pantoja, da Rede Nossa São Paulo. Ele vai fazer a apresentação adequada aí dos nossos painelistas e vai conduzir também a atividade. E eu quero dizer aqui que o vereador Eduardo Tume estaria nesse painel de abertura, mas por um compromisso de trabalho importante aqui na casa, ele não pôde compartilhar essa abertura conosco, mas ele é subscritor, ele é defensor dessa perspectiva que nós temos construído aqui nesse seminário, que é uma perspectiva de garantir o aperfeiçoamento, consolidação e aprimoramento da democracia, destacando o lugar dos municípios no Pacto Federativo Brasileiro, mas também destacando o lugar do poder legislativo como um pilar estruturante da democracia. Eu fui testemunha aqui na gestão desta crise da pandemia de Covid-19, do esforço do Poder Legislativo do município de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, na construção de soluções para um dilema que não é fácil, né? Como é que a gente garante a atividade econômica, que é um pilar da sustentação da vida das pessoas, mas protegendo a vida, né? Garantindo que ninguém se exponha demais aos riscos de uma pandemia que a gente, então, não sabia como ia se desenvolver. Então, quero aqui destacar que o vereador Eduardo Tuma e todos os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, aqui já destaquei a presença do vereador Eduardo Suplicy, subscrevem a importância da gente utilizar esses mecanismos que a democracia dispõe no Brasil para a gente garantir que o Estado Democrático do Direito esteja forte, consolidado e consistente. Igor, desculpe por usar tanto a palavra aqui, mas vou passar para você conduzir a segunda parte do nosso evento, e já te agradeço por todo o trabalho que você liderou junto com Gustavo Dias, que é o diretor acadêmico da Escola do Parlamento, para fazer esse evento possível. Igor e Gustavo trabalharam aí incansavelmente nas últimas semanas para tudo acontecer. Muito obrigado, muito bom dia. Fiquem agora com o Igor e o nosso segundo painel, e até breve. Obrigado, Alexandre. Na verdade, para a gente que é também uma honra de estar aqui reunindo, né, a Escola do Parlamento com a Escola de Contas, Superior de Gestão e Contas do TCM, né, chamando aqui o professor Pedro Dallari, outros vereadores que estão presentes também, o vereador Eduardo Suplicy. Então, para a gente também é uma oportunidade muito legal de poder debater e conhecer também a perspectiva, aí, principalmente agora, aproveitando para anunciar aqui a fala da doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, que é a procuradora-chefe da Câmara Municipal e que é guardiã aí da nossa lei orgânica também, de alguma maneira, e que fez um trabalho recente muito importante em relação também, né, além, claro, de todo o trabalho da Procuradoria, mas muito também reconhecido por conta da decisão do STF, né, em relação à constitucionalidade do Conselho de Representantes na cidade de São Paulo, ligado ao Legislativo, de acordo com a nossa lei orgânica que está sendo homenageada aqui. Então, vou passar imediatamente a palavra para a doutora Maria Nazaré, para ela fazer a sua intervenção, aí 15 a 20 minutos, e aí depois, quando tiver faltando aí 2, 3 minutinhos, eu faço uma sinalização breve aqui pelo vídeo. Mas é isso, então agradecer, né? Depois a gente vai ter a fala do Dr. Maurício Faria, conselheiro do Tribunal de Contas e também vereador aí constituinte, né, na lei orgânica, e depois o professor Pedro Dallari, que também foi vereador naquela época,
e pode trazer a visão dele aí sobre esse processo, sobre essa história, para a gente poder depois fazer pequenos comentários aí no final e perguntas dos participantes. Então, mais uma vez, também agradecer aos participantes aqui da abertura e toda a equipe aqui da Escola de Contas, da Escola de Contas e da Escola do Parlamento, que esteve envolvida com esse evento. Doutora Maria Nazaré, por favor, então. Eu acho que seu som tá fechado, não sei, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Deixa eu ver se o pessoal da Escola do Parlamento consegue abrir aqui o seu áudio, porque realmente a gente não está lhe ouvindo. Agora sim, está bem baixinho, mas dá para ouvir bem baixinho. Não. Ainda não. Está muito baixo. Eu não sei se é alguma coisa do seu... Vamos tentar inverter a ordem, talvez, aqui das falas, enquanto o pessoal vai tentando resolver isso. Vou passar, então, para o conselheiro Maurício Faria, por favor. Então, recuperar, talvez, um pouco desse histórico que ele estava mencionando já, né, nessa abertura, mas puder, enfim, tentar dar continuidade e fazer a sua análise aí sobre esse processo. Por favor, então, doutor Maurício Faria, só abre o áudio aí também. O áudio, tá bom. Agora abriu. Abriu. Eu cumprimento, então, a todos, já havia feito os cumprimentos, estendo os cumprimentos agora à doutora Maria Nazaré e ao Igor. Né? Não, é possível que outras pessoas tenham entrado nesse evento depois que eu adiantei algumas coisas na minha introdução inicial, mas então vou repetir rapidamente. O processo constituinte municipal, ele foi uma experiência muito marcante da política municipal na época, e ele se deu sob o influxo poderoso do processo constituinte que gerou a Constituição de 88, né, com toda a força democrática, com toda a força de direitos sociais, com toda a força de direitos individuais que a Constituição trazia. Né? E, então, ele representou também um processo, né, de mudança da Câmara Municipal com a eleição de 88. A eleição de 88, a eleição que elegeu, na ocasião, a prefeita Luísa Erundina, ela representou também uma renovação importante de parcela da Câmara Municipal. Então, nós tínhamos uma Câmara Municipal que era uma Câmara constituída por representantes de correntes políticas tradicionais da cidade. Havia, naquele período ainda, uma densidade de ideologia nos mandatos de vereador. Os vereadores tinham alinhamento, tinham posicionamento ideológico bastante definido, e os partidos também tinham um papel mais bem delineado em termos ideológicos. Então, como eu disse, nós tínhamos os vereadores que representavam uma corrente do município, o vereador Brasil Vita, que representava ainda o janismo, o vereador Antônio Sampaio, que representava ainda o ademarismo, e que eram quadros adversários meus na época, mas quadros com muita competência parlamentar. E nós tínhamos, então, um processo também de muita renovação da Câmara. Então, tivemos nomes, né, que se projetaram, inclusive, na política nacional. O presidente da Constituinte era o então vereador Gilberto Nascimento, que até hoje tem um peso, um determinado peso na vida institucional, no Congresso Nacional. Tínhamos o vereador Arnaldo Madeira, que depois também se destacou muito como deputado federal, exerceu funções de responsabilidade, né, junto ao governo federal na época. Tínhamos o vereador Aldo Rebelo, que também chegou a ministro de Estado e ainda milita na vida política brasileira. E tínhamos, então, esses nomes, vamos dizer, que viviam a primeira experiência
parlamentar, e entre os quais eu e o vereador Pedro Dalari, né? Entre muitos outros. Então, era uma Câmara Municipal com uma intensidade de discussão política muito especial, né? Nesse período histórico em que se discute o papel da política, a importância da política, a importância do debate político, das ideias políticas, aquela Câmara Municipal era uma Câmara muito viva nesse sentido, ou seja, de debate político muito acalorado, o uso, vamos dizer assim, intenso da tribuna parlamentar no debate de ideias, e foi, então, uma experiência, para mim, muito marcante, um aprendizado muito grande. E, nesse aprendizado, eu tinha destacado o papel, para mim, do, então, vereador Pedro Dalari, né, que, na Constituinte, ele teve, na Constituinte Municipal, um papel essencial, reconhecido internamente à Câmara por todos os que viviam aquele processo. O Pedro, como líder de governo, era um grande articulador, um grande formulador. A Constituinte representava a combinação de um debate de ideias, né, de uma contraposição de ideias e, ao mesmo tempo, a busca de formulações consensuais. E o Pedro teve um papel muito importante nisso. Naquela Câmara Municipal, nós tivemos, inclusive, nomes que viriam a compor o Tribunal de Contas do município. Então, o vereador Walter Abraão, que ocupou uma vaga no Tribunal de Contas do município, que é a vaga que depois eu vim a ocupar. Eu mesmo, então, que era vereador e me tornei conselheiro, o vereador Antônio Carlos Caruso, que era vereador também, iniciante na época na política, que se tornou também conselheiro do Tribunal de Contas do município, e, entre outras coisas, quer dizer, a lei orgânica representava o processamento no nível municipal do novo papel do controle externo dos tribunais de contas. Então, na lei orgânica constam essas novas atribuições, essas novas competências alargadas que o processo constituinte federal atribuiu, quer dizer, deu aos tribunais de contas. Então, foi também um momento, a lei orgânica foi um momento muito especial de afirmação no nível municipal do controle externo e dos tribunais de contas, né? Essa densidade de ideias, né, e esse ambiente, né, de compromisso democrático, de, vamos dizer assim, afirmação da democracia, nós vivíamos aquele processo de superação da ditadura militar, e então havia uma febre democrática, digamos assim, e a Constituição de 88, com todos os seus conteúdos avançados, ela está muito sintetizada no preâmbulo da Lei Orgânica do município. Então, nós temos no preâmbulo o seguinte: nós, representantes do povo do município de São Paulo, reunidos em Assembleia Constituinte, respeitando os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgamos, sob a proteção de Deus, a presente lei orgânica que constitui a lei fundamental do município de São Paulo, com o objetivo de organizar o exercício do poder e fortalecer as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. Então, esses valores essenciais, o compromisso com a democracia, com as instituições democráticas e com os direitos da pessoa humana, eles se tornam particularmente relevantes nesse momento histórico atual do Brasil. Então, mostra a força de ideias e a força de conteúdo democrático, de compromisso com os direitos sociais, de compromisso com os direitos humanos que a Constituinte Municipal teve. Então, eu entendo, né, que foi, de fato, uma experiência muito, muito, muito especial, foi uma afirmação da política como atividade, foi uma afirmação do debate político como processamento da própria política, e a lei orgânica, então, do município, o seu conteúdo avançado, o seu conteúdo bastante denso, é expressão desse momento histórico daquela época. Então, eu, assim, diria essas palavras, né, cumprimentando meus outros colegas de mesa, para, mais uma vez, realçar a importância deste evento, a boa iniciativa que ele representa, e
repisar, né, o alto significado que o processo constituinte municipal teve. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado aí pelo tempo também. Vou passar, ver se a doutora Maria Nazaré conseguiu realizar aí o acerto do áudio. Tudo bem agora? Bom dia. Ótimo. Obrigado, então. Vou passar a palavra para a Procuradora-Geral da Câmara, então, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa, para fazer a sua intervenção aí também de 15 a 20 minutos, doutora, por favor. Bom dia a todos, muito obrigada. Desculpem aí a falha técnica, mas eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e também de ouvir o doutor Maurício Faria, conselheiro do Tribunal de Contas, constituinte, professor Pedro Dalari, Jorge Abrão, pessoas tão representativas nesse momento. Eu irei me deter a considerar os artigos 54 e 55 da Lei Orgânica Municipal, que previam os conselhos de representantes, como diz explicitamente assim, né, o artigo 54, a cada área administrativa do município a ser definida em lei, hoje são 32 subprefeituras na cidade de São Paulo, corresponderá um conselho de representantes cujos membros serão eleitos na forma estabelecida na legislação. E aos conselhos de representantes, diz o artigo 55, compete participar do processo de planejamento municipal, especialmente em relação às propostas de elaboração orçamentária, participar da fiscalização da execução do orçamento, dos demais atos da administração e encaminhar representações ao Executivo e à Câmara Municipal. Então, esse texto, que é original, de 1990, que parece assim, muito adequado a esse clima, digamos assim, que nos lembrou agora o conselheiro Maurício Faria, um clima de festejar, né, os instrumentos de democracia participativa, inovadores, que trouxe a Constituição de 88, e também essa ênfase no papel do município, portanto, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, da maior cidade do Brasil, contemplava explicitamente uma espécie de conselho com atribuições de fiscalização, de participação mais ativa junto às subprefeituras de uma cidade tão extensa quanto São Paulo, parecia algo realmente assim muito conforme, né, aos princípios da Constituição Federal recém-editada, num clima de redemocratização e com um instrumento que permitiria o aprofundamento da democracia. Isso, digamos assim, era até algo pacífico, digamos assim, na literatura relacionada às ciências sociais, ciência política, etc. Todavia, esses dois artigos da Lei Orgânica Municipal foram objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, segundo o qual haveria aqui uma interferência do poder legislativo em estruturas do poder executivo ao se criar esses conselhos de representantes atuando junto às unidades administrativas da prefeitura. Posteriormente, foi editada uma lei, em 2004, que regulamentava, de alguma maneira, tal como, aliás, previsto na lei orgânica, como acabamos de ver, regulamentava esse instituto, né, dos conselhos de representantes. Porém, foi proposta essa ação direta de inconstitucionalidade que atacava os artigos 54 e 55 da lei orgânica e, por arrastamento, seria inconstitucional esta lei de 2004. Quando essa ação foi proposta, inúmeras entidades se apresentaram como amicus curiae, querendo participar de alguma maneira daquele julgamento. Entre elas estavam, por exemplo, o Centro de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo, a Associação Movimento Voto Consciente, o Instituto São Paulo Sustentável, o Instituto Polis, a Ação Educativa, enfim, uma série de entidades interessadas, porque, afinal de contas, são entidades representativas da sociedade civil que gostariam de estar nesse espaço que a nossa lei orgânica abriu e que essa lei de 2004, municipal, regulamentou a forma de funcionamento. Pois bem, essa ação demorou muitos anos para ser julgada, né? Ela só foi julgada em 2020. Né?
E, num primeiro momento, ela foi julgada inconstitucional, né, aqui no Tribunal de Justiça, isso já faz alguns anos, né? Porém, nós, na Câmara Municipal, por meio da nossa Procuradoria, apresentamos um recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, entendendo que essa matéria era uma matéria que batia diretamente com a Constituição Federal e é competência do Supremo Tribunal Federal ser o guardião da Constituição. Portanto, entendemos que, na verdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar inconstitucional a nossa lei orgânica, esses dois artigos, e também, por arrastamento, a Lei 13.881, de 2004, que regulamentava os artigos 54 e 55 da Constituição Federal, o nosso Tribunal de Justiça, lamentavelmente, incorreu em um erro. Então, argumentamos isso perante o Supremo Tribunal Federal mediante um recurso que se chama recurso extraordinário. Só que esse recurso extraordinário, no primeiro momento, sequer foi aceito. Mas nós ingressamos com um agravo em relação à decisão monocrática, que havia indeferido a possibilidade de subir, né, o nosso recurso, e conseguimos, então, reverter de uma maneira que se revelou até providencial. Por quê? Porque foi admitida a repercussão geral dessa causa específica, ou seja, que o julgamento em relação à Câmara Municipal de São Paulo e a nossa lei orgânica teria reflexos para todo o território nacional, né, de maneira que se fixaria uma tese com repercussão geral. E então começou um momento emocionante em que o assunto foi para o plenário do Supremo Tribunal Federal, foi um julgamento virtual. Ainda assim, nós tivemos, né, a oportunidade de fazer uma sustentação oral, tentando justificar, né, a plausibilidade e a constitucionalidade dos artigos 54 e 55 da Lei Orgânica do Município, e foi um julgamento emocionante, porque, no primeiro momento, o ministro Marco Aurélio deu o seu voto favorável à nossa tese, fixando a seguinte tese de repercussão geral, de acordo com o seu voto: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, desculpe, não é esse, eu estou lendo aqui uma outra tese que eu também gostaria de ler, né? A tese fixada pelo ministro Marco Aurélio diz que, textualmente, deixa eu olhar aqui. Momento emocionante. A tese que foi fixada é realmente importante para todos nós. Surge constitucional, lei de iniciativa parlamentar, a criar Conselho de Representantes da Sociedade Civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do Executivo. Então, foi essa a tese de repercussão geral fixada, de acordo com o voto do ministro Marco Aurélio, nesta ação direta de inconstitucionalidade. O problema é que, imediatamente, se abriu uma divergência com o ministro Alexandre de Moraes, que se fixou a tese exatamente oposta, que dizia o seguinte: é inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que cria Conselho Popular com atribuições de participar do planejamento municipal, fiscalizar a respectiva execução e os demais atos da administração municipal. Ou seja, era a tese exatamente oposta. Pois bem, foram acontecendo os votos, chegou no impasse de 5-5. E o ministro Celso de Mello estava ausente por licença médica, né? Pois bem, ele iria se licenciar no dia 13 de outubro, e o julgamento se encerrava no dia 9 de outubro. Né? Então, o ministro Celso de Mello votou favoravelmente, então nós viramos, ganhando por 6-5, essa tese de repercussão geral. Eu me lembro que eu fiquei até meia-noite acompanhando, né, o voto, porque antes de se encerrar à meia-noite do dia 9 de outubro, poderia algum ministro
mudar de voto, mas não houve essa mudança e, felizmente, então, conseguimos a fixação da tese de repercussão geral a nosso favor. E aqui, um detalhe, era esse outro ponto que eu iria ler aqui também, que recentemente também, uma outra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal ampliou de uma maneira muito clara aquilo que pode ser matéria de iniciativa parlamentar, né? Até muito recentemente, e ainda é muito recorrente a gente ouvir que, desculpem aqui a expressão, né, que vereador só serve para colocar nome de rua, né? Lamentavelmente, a gente ouve isso. Sabemos que não é verdade, porque é precisamente no Legislativo onde alguns dos projetos de iniciativa reservada ao Executivo ganham uma força, um alcance muito maior e muito mais significativo, e aqui eu não posso deixar de lembrar um exemplo muito recente, que foi a aprovação da renda mínima emergencial paulistana, que é uma batalha histórica, né, do vereador Eduardo Suplicy, que muito nos honra com a sua assistência nesse momento. Muito obrigada, vereador. E essa lei, que de fato vinha de uma iniciativa do Poder Executivo, após os debates aqui havidos no Legislativo, ampliou o auxílio emergencial, dobrando o seu valor para aquelas famílias que contassem com um portador de deficiência e também tendo em conta o número de pessoas da família. Portanto, uma modificação substancial por conta dos debates legislativos, ainda que a iniciativa do projeto de lei, nesse caso, estivesse reservada ao chefe do Poder Executivo. E houve uma tese de repercussão, a repercussão geral 917, do Supremo Tribunal Federal, que fixou essa tese: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, do regime jurídico de servidores públicos. Ou seja, se não é estrutura da administração e não é regime de servidores públicos, cabe sim a iniciativa parlamentar em matéria ambiental, em matéria de zeladoria urbana, em tantas outras áreas, em que tem sido reconhecida. Nós aqui na Câmara Municipal estamos tendo muitas vitórias em leis que eram de iniciativa parlamentar e cuja inconstitucionalidade foi aventada, em muitos desses casos, pelo Ministério Público, como nesse caso dos Conselhos de Representantes. Pois bem, então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era constitucional, portanto, estão regendo os artigos 54 e 55 da nossa lei orgânica, que durante quase 30 anos tiveram sua eficácia suspensa e que foi retomada agora. Retomando a constitucionalidade, sendo reconhecida a constitucionalidade deste dispositivo, coube também ao Supremo Tribunal Federal examinar os artigos da Lei 13.881, de 2004, que dispõe precisamente sobre a criação, a composição e as atribuições e o funcionamento dos conselhos de representantes no município de São Paulo. Então, é muito interessante observar que há, no momento em que aquela lei foi editada, algumas normas talvez tenham sido fruto de acordos políticos e que talvez hoje já não façam tanto sentido, ou de alguma maneira possam ser repensados, né? Por exemplo, o Conselho de Representantes aqui, né, tal como vigente nessa lei, né, que teve a sua eficácia agora retomada, prevê que cada Conselho de Representantes seja composto por 27 conselheiros eleitos, na forma que depois vai ser especificada na lei, mas dizendo que os partidos políticos com representação na Câmara indicarão 9 desses conselheiros. Então, isso já sugere aqui uma indagação, porque se são representantes da sociedade civil, parece um pouco curioso que haja membros, 1/3, indicados pelos partidos políticos com representação na Câmara. E aí vem toda uma conta aqui, né, no artigo 4 dessa lei, que em princípio está vigente, mas que não fecha muito, porque hoje nós temos 17 partidos representados na Câmara Municipal de São Paulo, e se a gente fizer a conta aqui, que está sendo proposta para que cada partido indique, né, proporcionalmente representantes para o Conselho, a gente não chega, em nenhum caso, a um inteiro. Enfim, algo que, no seu momento, terá que ser, e creio que num momento breve, terá que ser repensado, né? Por outro lado, alguns dispositivos foram considerados inconstitucionais,
alguns dispositivos dessa lei de 2004, por exemplo, um que fixaria ao Poder Executivo Municipal o prazo de 30 dias para tomar as medidas necessárias para implementar, porque isso vem ao encontro de outras decisões já, e também no âmbito aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que o Poder Legislativo não pode impor um prazo de regulamentação para o Poder Executivo, né? Nós gostaríamos de ver esse tipo de entendimento superado, mas ainda não conseguimos, né? E também não adianta você ter uma lei cuja eficácia fique suspensa por ausência de regulamentação. Estamos fazendo aqui um estudo bastante aprofundado em relação a esse tema, não só em sede de recurso extraordinário, perante o Supremo Tribunal Federal, mas também em termos mesmo conceituais, né? De todo modo, e também analisando, né, a ineficácia de leis que eventualmente não tenham sido regulamentadas por força de inércia do Poder Executivo, sendo que o Poder Legislativo não tem esse poder, segundo se entende hoje, na jurisprudência hoje predominante, de impor ao Executivo um prazo para regulamentação, né? Aqui um pequeno parênteses, né? Nós estamos, né, na Procuradoria da Câmara Municipal com uma parceria com a Faculdade de Direito da USP, tivemos um projeto de pesquisa aprovado, que está em andamento, para analisar a eficácia da produção legislativa na cidade de São Paulo nos últimos 20 anos, a partir do ano 2000. Né? E um dos elementos é esse, justamente. Será que existem leis que não foram regulamentadas e por isso não tiveram sua eficácia alcançada? Então, esse é um grande tema também, né? Mas, aqui especificamente em relação a essa lei de 2004, cuja eficácia agora foi retomada, nós vemos que alguns dispositivos foram considerados inconstitucionais, como esse que eu acabei de mencionar, né, que estabelecia um prazo de regulamentação, e outros tiveram uma interpretação, segundo o voto do ministro Marco Aurélio, o voto vencedor, uma interpretação conforme a Constituição, ou seja, se entende, então, que o Conselho de Representantes é um órgão auxiliar do Poder Legislativo nesse papel de fiscalização, planejamento e acompanhamento da execução do orçamento junto a cada uma das subprefeituras. Portanto, o Conselho de Representantes não tem um papel, digamos, impositivo, mas um papel importantíssimo de auxiliar o Legislativo na fiscalização e no acompanhamento da execução das políticas públicas municipais. Isso não é de pouca importância, me parece. Muito pelo contrário, tem um alcance aí que pode ser bastante decisivo, né? Também preciso chamar a atenção para um aspecto que é a forma, a eleição desses membros dos conselhos de representantes. Por quê? De acordo com a lei, cuja eficácia está vigente, né, a eleição ocorreria no mês de março e o processo eleitoral seria coordenado por uma comissão, né, que deveria garantir a legitimidade, enfim, de todo o processo. Mas se prevê aqui, no parágrafo 1º do artigo 12 dessa lei, que o município deveria firmar convênio com a Justiça Eleitoral para viabilizar as eleições para os conselhos de representantes, né? E aqui nós temos aqui já algo importante a ser visto. Primeiro, no voto do ministro Marco Aurélio, que prevalece, o município deve ser lido como legislativo, ou seja, o legislativo deve firmar convênio com a Justiça Eleitoral, né, para então se definir sobre a estratégia, enfim, de como haverá a eleição para a composição dos conselhos de representantes. Isso ainda padece de uma indefinição por duas razões que eu queria trazer aqui. Primeiro que, no artigo 11, embora, eu acabei de mencionar, embora se diga que a eleição ocorrerá em março, se diz que a primeira eleição deve ocorrer 90 dias após a constituição da comissão eleitoral, né? Só que esse acórdão, ou seja, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo inteiro teor nós já conhecemos, e está aqui, sequer ainda teve a sua publicação oficial. O que significa isso? Que ainda é uma decisão que padece de... não transitou em julgado. Não transitou em julgado. Significa dizer que ainda pode haver embargos,
de declaração, por exemplo, em relação a algum aspecto do voto, que é possível que caiba perfeitamente, né? Nós mesmos, né, tensionamos ingressar em vagas de declaração, porque tem aqui algumas normas que merecem esclarecimento, talvez até essa mesma que eu acabei de mencionar. Enfim, então não é um assunto, me parece, que vai entrar, digamos assim, vai alcançar a sua eficácia plena agora, imediatamente. Mas, sem dúvida, durante a nova legislatura, e creio eu ainda no primeiro ano da nova legislatura, esse assunto precisará ser delineado, ganhar os seus contornos, para que, enfim, possa ter a sua eficácia plena. Então, eu gostaria de dizer que nós, aqui na Câmara Municipal, né, estaremos à disposição para apoiar, né, a nova mesa diretora da Câmara e tudo que for necessário para alcançar a plena eficácia dessa lei. E, naturalmente, esse processo será muito acompanhado, muito também enriquecido com a participação das organizações da sociedade civil, chamando a atenção aqui para a Rede Nossa São Paulo, que durante todo esse processo esteve muito a par de cada passo do que estava acontecendo e nos acompanhou. Eu creio ter aqui concluído, né, meus apontamentos, né, em relação a esse tema, e fico muito feliz de que tenha sido reconhecida a eficácia dos artigos 54 e 55 da nossa Lei Orgânica Municipal. Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Maria Nazaré. Enfim, em nome aqui da Rede Nossa São Paulo, do GT Democracia Participativa, também agradeço mais uma vez a senhora, a sua disposição também em explicar, em trazer aqui, né, com detalhes e muito bem fundamentado, como sempre, essa questão dos conselhos de representantes, que é muito cara, não só para o GT, mas acho que para a sociedade civil como um todo, né? Então, vou passar a palavra aqui para o professor Pedro Dallari, que é professor de Direito da Faculdade de Direito da USP e também foi vereador constituinte aqui em São Paulo, né, no processo de elaboração da nossa lei orgânica. Então, professor, aí entre 10 e 15 minutos, tá ok? Muito obrigado. Eu que agradeço, Igor, a você, ao Jorge Abrão, a iniciativa desta proposta. Quero saudar também meu querido amigo e colega Maurício Faria, com quem ele já fez questão de lembrar a nossa longevidade, né? Tratamos de tantos assuntos lá naquele passado remoto, ao Alexandro, da Escola do Parlamento, com a qual eu tenho muita relação por conta de uma amizade muito antiga com Roberto Lamari, que foi quem esteve nos primórdios da Escola do Parlamento e várias vezes me chamou para dar aulas, conferências, o que eu fiz com muito prazer. E também cumprimentar a doutora Maria Nazaré e parabenizá-la por essa vitória no Supremo Tribunal Federal tão importante para contemplar diretrizes da lei orgânica. Eu fui vereador na cidade de São Paulo, à época, então, da Constituinte Municipal, havia sido eleito junto com o vereador Maurício Faria, com o vereador Eduardo Suplicy, todos aqueles que o conselheiro Maurício Faria mencionou, na eleição de 88, e nos coube, então, falar sobre fazer a lei orgânica do município. E aí eu quero, então, resgatar algumas coisas do passado que, de alguma maneira, ajudam a entender um pouco o presente. Eu não tenho mais vida militante política, eu sou aquilo que o filósofo Raymond Aron chama de um observador engajado, né? Acompanho e participo da vida da minha comunidade, mas sem ter militância político-partidária já há muitos anos, né? E nesse sentido, até como observador distante, posso identificar alguns aspectos que estiveram presentes naquele momento de elaboração da lei orgânica do município de São Paulo há 30 anos, que eu acho que vale a pena sublinhar, né? O primeiro deles são os antecedentes, porque quando a gente fala de lei orgânica, de 30 anos da lei orgânica, pode passar para as pessoas a ideia de que havia uma lei orgânica do município de São Paulo anterior, e não havia. Foi a primeira, porque no sistema jurídico brasileiro, anterior à Constituição Federal de 1988, os municípios não tinham lei orgânica. Havia em cada estado uma lei estadual, que era chamada de lei orgânica dos municípios do estado, de tal maneira que a
organização político-administrativa dos municípios não era estabelecida pela Câmara Municipal, era estabelecida pela Assembleia Legislativa, que votava a lei orgânica de São Paulo. E isto era no Brasil inteiro, não só no estado de São Paulo. Havia, se não me engano, 2 exceções. Com certeza, eu me recordo de Salvador, na Bahia, e eu não me lembro se era Rio de Janeiro ou Porto Alegre, em que a Constituição do Estado autorizava que a capital tivesse uma lei orgânica própria. Mas eram 2 casos. No Brasil, à época, devia ter uns 3 mil municípios, hoje são 5 mil, na época, uns 3 mil municípios, só 2. O resto era estadual, né? Todos eram regidos por uma lei estadual. Então, no estado de São Paulo, o município de São Paulo, já com quase 10 milhões de habitantes na época, e o município de Borá, que era o menor município do estado de São Paulo, com menos de 800 habitantes, tinham a mesma lei orgânica municipal, né? O que era um absurdo. Então, o que a Constituição Federal inovou nesse ponto, na força que deu ao municipalismo, foi criar a figura da Constituição Municipal. Não chamou de Constituição, chamou de lei orgânica, mas estabeleceu que cada município faria a sua, né? De tal maneira que, no artigo 11 das disposições transitórias da Constituição Federal, se estabeleceu que, com a promulgação da Constituição Federal, o que se deu em 5 de outubro de 88, os estados teriam 1 ano para fazer, cada um, a sua Constituição Estadual. E a Constituição Estadual de São Paulo foi promulgada em 5 de outubro de 1989. E, no parágrafo único do artigo 11 das disposições transitórias da Constituição Federal de 88, se estabeleceu que, após a promulgação da Constituição do respectivo estado, os municípios teriam 6 meses para aprovar a sua lei orgânica municipal, cada município. Com isto, a partir de 5 de outubro de 1989, aqueles vereadores que haviam sido eleitos em 88 e empossados em 1º de janeiro de 89, passaram, então, a ter a incumbência de fazer a lei orgânica municipal e se instituiu, em paralelo à Câmara Municipal, a chamada Assembleia Municipal Constituinte, a quem coube fazer a lei orgânica municipal. Então, quando se fala dos 30 anos da lei orgânica do município de São Paulo, é importante lembrar que é a primeira lei orgânica do município de São Paulo e a única até hoje. É diferente da situação da Constituição Federal, da Constituição Estadual, que substituíram textos anteriores. Não, aqui não, né? Foi algo que, quando a Constituinte Municipal se organizou, então, a partir de outubro de 89, estava fazendo algo que não tinha um precedente. Havia aquela lei orgânica estadual, que valia para todos os municípios, mas que não era um modelo, porque era realmente uma lei muito enxuta e que não atendia às especificidades de uma cidade como São Paulo. Portanto, a lei orgânica do município de São Paulo foi a primeira. O segundo comentário que eu acho interessante para resgatar a memória foi o processo da Constituinte Municipal. Muito por conta ainda da influência da Constituinte Federal, que muitos de nós acompanhamos com atenção, né? O conselheiro Maurício Faria havia sido assessor parlamentar na Constituinte Federal, eu também havia sido assessor parlamentar na Constituinte Federal, havia vereadores que tinham acompanhado de perto a Constituinte Federal e a Constituinte Estadual, então havia ali, né, o ambiente, como o conselheiro Maurício Faria explicou muito bem, né, do impacto do processo constituinte federal, que foi um processo constituinte pautado por forte participação popular. E isto se deu na Constituinte Municipal, que produziu a lei orgânica, e isso explica muito dos avanços da lei orgânica. A Constituinte Municipal foi marcada por uma presença da sociedade civil muito intensa, né? As audiências públicas se realizaram numa mesma lógica da Constituinte Federal, houve subcomissões, comissões, de tal maneira que houve várias audiências públicas que foram ajudando a produção de relatórios temáticos que, ao final, convergiram para a consolidação por uma comissão de sistematização, à semelhança do que houve na Constituinte Federal, de um projeto de lei orgânica do município de São Paulo, que depois, emendado, se tornou a lei orgânica municipal. Então, um processo com muita participação popular.
e um processo com muito diálogo, como bem ressaltou o conselheiro Maurício Faria, entre os vereadores. Embora nós fôssemos de posições político-ideológicas muito diferentes, e até geracionais, porque foi um momento em que, na cidade de São Paulo, houve uma troca de geração, né? Eu era líder de governo com 30 anos, havia gente muito jovem ali, né? E, ao mesmo tempo, vereadores muito veteranos e com muita experiência, além das diferentes posições políticas. E isso não impediu um processo de negociação muito intenso até o último momento. E aqui eu conto um fato que é curioso, né? E que algum brasilianista, esses especialistas que estudam o Brasil, talvez não consiga entender quando for ler a lei, que é o seguinte: a lei orgânica do município de São Paulo é de 4 de abril de 1990. 4 de abril. Completava-se justamente 6 meses do fim da Constituição Federal. E logo no dia 5 de abril é aprovada a emenda número 1 à Lei Orgânica do município de São Paulo, que modifica muitos artigos. Alguém que vai estudar, né, ver essas datas, pode achar que os vereadores eram malucos, né? Ou seja, eles aprovaram a Lei Orgânica no dia 4, devem ter ficado trabalhando a noite inteira, do dia 4 para o dia 5, e no dia 5 fizeram uma ampla modificação na Lei Orgânica. Não é nada disso. O que houve foi o seguinte: a Constituição Federal estabelecia que a lei orgânica deveria ser votada no mesmo formato da Constituição Federal e da Constituição Estadual, ou seja, em 2 votações com 10 dias de antecedência. E o prazo que nós tínhamos, porque eram 6 meses da Constituição Estadual, era 4 de abril. Quando chegou 10 dias antes do dia 4, né, que seria aí o 25 de março, nós não tínhamos acabado as negociações, mas tínhamos que votar, e aí se votou em primeira votação a lei orgânica, e em segunda votação no dia 4 de abril. Mas, nesse meio tempo, as negociações para finalização do texto continuaram, né? Mas nós não podíamos mais mexer no texto do dia 4 de abril. Então, houve um consenso, olhem que interessante, né? Na negociação política, com representantes de todos os partidos, porque a emenda constitucional número 1, a emenda à lei orgânica número 1, foi aprovada por consenso. Houve um entendimento de que se usaria aquele prazo de 10 dias ainda para fazer as últimas negociações, porque era importante que a cidade tivesse uma lei orgânica que fosse reflexo não apenas de uma ou outra força política, mas de um entendimento geral, e assim foi feito. No dia 4 de abril foi aprovada a lei orgânica, e no dia 5 de abril, aprovada a emenda à lei orgânica número 1, que fez as adaptações que foram objeto dos entendimentos entre todas as forças políticas e que consagraram, inclusive, aspectos muito relevantes do ponto de vista da participação popular na gestão da vida social, né? Então, este aspecto do processo, a participação popular e uma disponibilidade e uma disposição das lideranças dos diferentes partidos para o entendimento e a negociação, eu acho que é uma marca que ficou do processo da Constituinte Municipal e que vale a pena ser valorizado como um critério para a vida parlamentar e para a vida democrática. E o terceiro e último aspecto que eu quero chamar a atenção diz respeito a aspectos substantivos da lei orgânica, que é muito inovadora, né? Tanto é que, até hoje, está se tendo que brigar no Supremo Tribunal Federal, como nos descreveu aqui com muito didatismo a doutora Maria Nazaré, para consagrar a figura do Conselho de Representantes, que foi criada em abril de 1990, há 30 anos. Né? Ou seja, a Constituinte Municipal, ao estabelecer a figura do Conselho de Representantes, ao estabelecer o Conselho o plebiscito para aprovação de grandes obras públicas, ela inovou e ela procurou antecipar uma realidade. É claro que nós tínhamos muita compreensão, muitos dos vereadores ali, ou se não todos, que seriam institutos difíceis de serem implementados, porque
era uma mudança, representava uma mudança importante do ponto de vista da cultura política brasileira, né? Mas, ao elaborar a lei orgânica do município de São Paulo, houve a preocupação não apenas de procurar refletir o tempo presente, mas de procurar antecipar aspectos de uma cidade que, imaginando ela num futuro como nós estamos fazendo hoje, vendo esse futuro hoje, né? Então, nós sabíamos que havia dispositivos ali que talvez fossem de difícil implementação, mas optamos por incorporar a lei orgânica justamente para sinalizar um movimento no sentido de uma cidade com uma gestão mais participativa, mais avançada, mais moderna. E há outros dispositivos como esse. Por exemplo, o artigo 4º da Lei Orgânica do Município prevê que o município manterá relações internacionais. Naquela época isso não havia. O máximo que havia era acordos de cidades irmãs, que eram acordos quase que simbólicos, né? Mas nós já tínhamos avaliação, os vereadores, de que seria inevitável que, num processo crescente de integração internacional do Brasil, em função da redemocratização, que o tema das relações internacionais de uma cidade como São Paulo seria fundamental. E depois a história mostrou que nós tínhamos razão, porque administrações posteriores cuidaram, inclusive, de criar as secretarias de relações internacionais. Na época, na prefeitura era apenas uma coordenadoria, não tinha esse status de secretaria, mas criaram a secretaria. Por quê? Porque, inevitavelmente, esse processo de internacionalização, de relações internacionais veio, e veja que isso está na Lei Orgânica do Município desde 4 de abril de 1990, já há 30 anos, essa visão das relações internacionais. Então, fica aqui também um exemplo a ser seguido hoje. Quer dizer, muito importante que hoje, na legislação municipal que se faça, se pense não apenas na cidade do presente, mas o que se imagina será a cidade de São Paulo daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, onde nós não poderemos mais conviver com combustíveis fósseis, por exemplo, nós teremos que evoluir por uma matriz energética diferente, né? E é importante que a legislação atual, né, mesmo sabendo que não se consegue alterar uma realidade da noite para o dia, mas ela já avente esse futuro, ela dialogue com esse futuro e ela sinalize tendências e perspectivas, até porque, e isso nós sentimos muito no processo constituinte, a cidade de São Paulo, pelo seu porte, é um exemplo para todo o Brasil. Portanto, as inovações que nós vimos fazendo na Lei Orgânica do município de São Paulo, no processo da Lei Orgânica, acabavam sendo reproduzidos nas leis orgânicas que estavam em construção no Brasil inteiro simultaneamente, né? Então, São Paulo, nesse ponto, teve um papel muito importante. Então, fico por aqui, Igor, com esses 3 registros, né, os antecedentes, né, uma referência ao processo da Constituinte Municipal e uma referência a alguns aspectos substantivos relevantes, como talvez a contribuição que eu, na qualidade de um antigo, né, vereador, possa dar ao refletir sobre um processo que ocorreu há 30 anos, mas que possivelmente tenha algo a subsidiar na vida cotidiana e contemporânea da produção legislativa no município de São Paulo. E agradeço muito esse convite, que me obrigou, inclusive, a ir atrás, a lembrar, a estudar um pouco, até para lembrar, né, esses momentos. E eu entendo os registros do conselheiro Maurício Faria, que são menos, obviamente, por minha causa, esse exagero dele é muito por conta da nossa relação de amizade, mas porque foi um momento realmente muito significativo. Quem lê os jornais da época vai ver a importância que havia, inclusive todos os grandes jornais e veículos de comunicação tinham setoristas na Câmara Municipal, jornalistas que eram especificamente designados para acompanhar a vida do município de São Paulo e a vida municipal, e frequentavam ali, porque realmente foi um momento muito marcante para nós que o vivemos, mas para a sociedade que acompanhou e depois para aqueles que puderam, né, se beneficiar desses comandos que a Lei Orgânica Municipal deixou, e nada me deixa mais satisfeito de
verificar pelo relato da doutora Maria Nazaré que aquelas diretrizes que nós imaginávamos, eu, o vereador Maurício Faria, o vereador Eduardo Suplicy, lá atrás, elas acabaram, não precisava demorar tanto, né? Mas acabaram sendo realidade, e tomara que os conselhos sejam implementados pela Câmara Municipal. Então, fica aqui minha saudação a todas e todos, com meu agradecimento por essa oportunidade que me é tão gratificante de poder falar sobre aquele processo. Vejo que está aqui entre nós também o vereador Eduardo Suplicy, que vai dar também um depoimento certamente muito significativo. Obrigado, professor Pedro. Alexandre, você que queria passar aí talvez a palavra ao vereador, se ele estiver presente? Acho importante a gente acolher aqui o vereador Eduardo Suplicy também, porque, pela sua importância, foi um dos vereadores que participou do processo constituinte, mas também por sua importância presente na Câmara Municipal. A doutora Nazaré citou a Lei de Renda Mínima Municipal, que, enfim, uma luta histórica do vereador, né? Então, já combinei aqui com ele um pouquinho, que a gente está com tempo curto, mas queria ouvi-lo por alguns minutos sobre a lei orgânica, a importância da lei orgânica, e depois a gente também combinei ali no chat, pedir licença aos painelistas, para que a gente estendesse esse evento 20 minutinhos, só para a gente responder algumas perguntas aqui do público, tá bem? E a última coisa, eu queria registrar e agradecer a presença do coletivo Delibera Brasil, que é um coletivo da sociedade civil que tem pautado as discussões sobre democracia participativa e deliberativa, nessa nossa conversa aqui. Vereador Eduardo Suplicy, obrigado, Igor, por abrir esse espacinho aí para a gente. Vereador Eduardo Suplicy, bom dia. Muito bom dia, querido Alexandre Santos. Parabéns por ter organizado esta tão significativa sessão dos 30 anos da Lei Orgânica do município. Quero cumprimentar o querido Jorge Abrão, da Rede Nossa São Paulo, que tanto tem colaborado conosco, a doutora Maria Nazaré Limar Barbosa, que recordou episódios importantes, inclusive recentes, da aprovação da renda básica emergencial. Até eu estou solicitando ao prefeito Bruno Covas que possa reapresentar o projeto de lei para caminharmos na direção da renda básica permanente, porque essa vai terminar em dezembro agora. E cumprimento também o diretor Alessandro Santos, que recordou episódios tão importantes, e aos meus queridos companheiros na legislatura eleita em 1988, Maurício Faria e Pedro Dalari, com quem tanto interagimos durante o governo de Luiz Erundina, e Maurício Faria tem se destacado tanto lá no Tribunal de Contas do município, sempre em cooperação conosco da Câmara Municipal, e Pedro Dalari, que teve, ao longo desses anos, como deputado estadual, como um brilhante presidente da Comissão da Verdade, que teve um papel tão importante em São Paulo. Permita lhe dizer algo aqui relevante sobre os dias presentes. Eu estava observando aqui a Lei Orgânica do município, no artigo 42, que fala que a Câmara Municipal deliberará sobre o veto em um único turno de votação e discussão no prazo de 30 dias de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Ora, tem havido um procedimento de não reexame dos vetos e de repente surge... Quer dizer, houve algum tempo atrás, até por iniciativa da vereadora Soninha Francini, o reexame de dezenas de vetos que foram votados um após outro e após muito tempo depois desses 30 dias. Mas há um veto, por exemplo, de grande relevância para a cidade de São Paulo,
que ocorreu este ano, quando o prefeito Bruno Covas se encontrava em licença médica e o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, resolveu vetar o projeto de lei do vereador Gilberto Natalini, aprovado por grande número com apenas 3 ou 4 votos não, e grande número de coautores, e eu tenho pedido ao presidente Tuma para que coloque em apreciação, e ele diz que ele tem resistido a isso e diz que houve motivo para o veto. Ora, qual foi o motivo? É que o projeto é autorizativo. Quando foi criado o Parque Augusta, também foi através de projeto autorizativo de iniciativa do Gilberto Natalini. Quando foi criado o Parque Vila Lobos, foi por projeto autorizativo do vereador Aurélio Nomura. Então, eu quero aproveitar aqui e fazer um apelo para que possa ele novamente colocar esse veto para a apreciação do plenário, porque se trata de um projeto do Parque do Bexiga de enorme interesse para a vida cultural e também do verde na cidade de São Paulo. Então, eu aproveito essa sessão para transmitir esse apelo ao caro vereador Eduardo Tuma. Vamos colocar e debater este veto e, quem sabe, até convidar toda a classe artística de São Paulo, que quer muito que o Teatro Oficina possa ter o desenvolvimento normal previsto pela arquiteta Lina Bobardi, e que também será tão importante para a vida cultural e o verde na cidade de São Paulo. O que representa o outro lado é a ideia do Grupo Silvio Santos de fazer 3 grandes torres de edifício ali em torno do Teatro Oficina, mas seria uma forma de asfixiar o teatro, e pode a prefeitura perfeitamente fazer um intercâmbio, permitindo que a construtora, o grupo investidor, possa fazê-lo em outra área da cidade e permitindo que aquela grande área venha a se tornar um bonito parque, uma área de lazer e um desenvolvimento cultural apoiado por toda a classe artística, desde Fernanda Montenegro e tantos outros que já se pronunciaram favoráveis. É o apelo que eu deixo aqui aberto nesta ocasião dos 30 anos da Lei Orgânica, e parabéns a todos vocês e a meus queridos Igor Pantoja também muito. Pedro, um grande abraço, parabéns por tudo. Você sabe que nesses últimos dias eu estou reescrevendo, colaborando com a sua irmã Mônica, escrevendo sobre os 24 anos no Senado, e o capítulo que ela e eu estamos fazendo com muita atenção é exatamente sobre a Comissão Nacional da Verdade, porque durante o meu mandato foi quando a presidenta Dilma Rousseff reuniu todos os presidentes vivos da República ali, e eu me lembro de ter feito um pronunciamento muito forte de apoio aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Então, eu estou sempre interagindo com as suas iniciativas, as quais cumprimento muito. E Maurício Faria, que bom termos nos encontrado aqui e relembrado daqueles episódios quando fui presidente da Câmara Municipal. A senhora Maria Nazaré
Alessandro Santos e Igor Pantoja sabem que, logo que fui eleito presidente da Câmara Municipal, com o apoio do Maurício, do Pedro e de todos os outros, eis que colocamos em prática a norma. A transparência em tempo real é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E aí começamos um sistema, inclusive junto à Prodan, para tornar transparente tudo que acontecia na Câmara, até a remuneração dos servidores, que primeiro se colocaram muito preocupados. Os mais antigos reuniram-se comigo lá no 10º andar e disseram: mas como o senhor quer divulgar o quanto que a gente ganha? Alguns aqui são separados das suas esposas e elas vão ficar sabendo. Eu falei: mas é direito delas. Daí eu pedi ao José Afonso de Souza e ao outro grande jurista brasileiro, professor da USP, por favor, me lembre, Pedro, Goffredo da Silva Teles, e ambos escreveram independentemente: como são pagos pelo povo, é direito do povo saber. E daí prosseguimos com tantas ações. Se descobriu um dia que o concerto do Heliponto tinha sido pago 2 vezes, aí o diretor e vice-diretor pediram para sair, acabaram... O Ministério Público fez uma ação, eles foram detidos, eu até fui visitá-los no distrito policial para ver se estavam bem tratados, e estavam, e eis que, quando chegou no final, em outubro de 90, o PT, o próprio presidente Lula, disse a mim: você está muito bem na opinião pública, seja nosso candidato ao Senado. E daí eu fui candidato e eleito pela primeira vez. Só para recordar alguns episódios tão significativos que o Pedro e o Maurício estavam contando daquela época. Então, eu tive muita alegria de participar com vocês deste encontro dos 30 anos da Lei Orgânica, que ainda agora foi efetivado o processo de eleições diretas para prefeito e vereadores e vice, uma coisa tão boa para a nossa democracia. Parabéns a vocês. Muito obrigado. A honra é toda nossa, vereadora Eduardo Suplicy. Muito obrigado. Eu aqui, doutora Nazaré, vou fazer já uma provocação ao CELEG, que a senhora coordena, para que nós juntos, Escola do Parlamento CELEG, publiquemos um número da revista da escola com relatos de ex-parlamentares ou atuais parlamentares que participaram da construção da nossa lei orgânica, para que essas histórias que a gente ouviu um tanto aqui, elas se sistematizem, a gente coloque à disposição da sociedade. Vamos ver se juntos, em 2021, fazemos isso. Mas já vou devolver aqui para o Igor, que está com a tarefa, assim, inglória de fazer algumas perguntas para vocês no tempo que a gente tem. Igor, muito obrigado, vereador Eduardo Suplicy, novamente. Estou devolvendo a palavra aqui para a mediação do Igor. Obrigado, Alexandre. Obrigado, vereador Eduardo Suplicy, também, pela intervenção. Agradecer também pela presença, já que o senhor esteve presente lá, né, em 89, 90, e agora está de novo na Câmara e reeleito mais uma vez para mais um mandato. Queria, então, só aproveitar aqui esses 10, 12 minutos que a gente tem aqui para o encerramento, passar por 2 questões que apareceram aqui no chat, além de várias manifestações aqui também, né? Do Eduardo Suplicy, reconhecimentos ao trabalho da Procuradoria-Geral da Câmara, né? Muitas felicitações aqui em relação ao trabalho por conta da ação direta de inconstitucionalidade, de todo esse processo judicial. Também aqui uma homenagem aqui especificamente em relação à manifestação da Cassia Amaral, do Centro Santos Dias de Direitos Humanos, da Arquidiocese, falando do empenho da Procuradoria. E além de algumas perguntas aqui ao final. Então, teria, a princípio, passar aqui 2 perguntas e depois a gente complementa.
A primeira seria sobre, foi enviada aqui pela Silvia Cervellini, que é do coletivo Delibera Brasil e do grupo de trabalho Democracia Participativa da Rede Nossa São Paulo. A Silvia pergunta que alternativas e ações imediatas podem ser tomadas pelas instituições aqui presentes para viabilizar a instalação da comissão eleitoral, um efetivo processo eleitoral e implementação dos conselhos de representantes já nesse ciclo que se inicia em 2021. Então, uma pergunta específica sobre os conselhos de representantes. Então, até aproveitando que também a gente tem a presença do vereador Suplicy, que vai estar nessa legislatura também, né? Então, qual que seria as ações imediatas a serem tomadas para viabilizar o Conselho de Representantes? E a segunda pergunta, específica para o professor Pedro Dallari, pedindo para ele comentar um pouco do histórico do município e as relações internacionais. Acho que é uma pergunta bastante abrangente, mas a gente pode passar aqui. Tem uma última pergunta que acabou de entrar, na verdade. Acho que é melhor juntar todas elas de uma vez, que é a pergunta feita pelo Jorge Caiano sobre a questão também tratando dos conselhos de representantes, né, e falando do esvaziamento que as subprefeituras têm tido, principalmente do ponto de vista de investimentos. E aí ele fala que seria importante que a proposta de orçamento para 2021 fosse modificada, né, já que ela atualmente tem só R$152 mil para todas as 32 subprefeituras. Então, em vez de isso ser distribuído de maneira, como ele fala aqui, pingada para cada uma das subprefeituras, relacionado muito com a influência dos vereadores, ele propõe aqui se haveria possibilidade de uma emenda das bancadas da Câmara, redirecionando, né, parte dos 4,5 bilhões de investimento da prefeitura para as subprefeituras. Então, redirecionando o recurso de acordo aqui, inclusive, com questões de prioridade para algumas subprefeituras periféricas e com maior vulnerabilidade. Então, a pergunta é um pouco mais longa, mas fala aí sobre a possibilidade de modificar a forma de investimento da prefeitura em cada subprefeitura, para que isso também empodere de alguma maneira a subprefeitura, né, e também empodere, por consequência, os conselhos de representantes. Por fim, tem aqui uma pergunta também que acabou de entrar, do Luciano Caparrós, que fala da questão da ação de inconstitucionalidade, né, que levou todo esse tempo para ser julgada, e questiona se o Poder Executivo não teria tido interesse na participação popular durante todo esse período, né? Lembrando que, com certeza, essa ação de inconstitucionalidade teria sido influenciada pelo chefe do Executivo, e aí acabou que, por esse revés ali inicial, os conselhos de representantes teriam ficado sob a guarda do Legislativo. Essas são as questões. Eu acho que são vários temas. Eu acho que a gente poderia, enfim, abrir aqui, na verdade, para respostas. Acho que todo mundo, na verdade, tem a possibilidade de contribuir de alguma maneira para essas perguntas. Então, se a gente puder fechar aí 2, 3 minutos, talvez, para cada um dos participantes aqui, para a gente também não extrapolar tanto o tempo. Pode ser assim? E aí, enfim, acho que a gente poderia começar talvez não sei se a doutora Maria Nazaré poderia começar, depois passaria para o doutor Maurício, Pedro e depois o Eduardo Suplicy. Pode ser, doutora Maria Nazaré? Pois não. Muito obrigada pelas perguntas. É apenas uma primeira colocação em relação a essa questão do esvaziamento dos conselhos de representantes por estarem relacionados ou auxiliando o Poder Legislativo e não o Poder Executivo. Não, na verdade, isso não é um esvaziamento. De fato, se os conselhos de representantes estivessem subordinados dentro da estrutura do Poder Executivo, não caberia a iniciativa parlamentar, porque a Constituição Federal reserva à iniciativa do chefe do Poder Executivo tudo que diga respeito à sua estrutura de organização e ao regime de seus servidores. Então, o que foi compreendido? Que o Conselho de Representantes, sendo uma iniciativa parlamentar, ele vai funcionar auxiliando o Poder Executivo, o Poder Legislativo, mas sim atuando junto às instâncias
do Poder Executivo, nas subprefeituras, ou seja, sendo uma espécie de braço auxiliar do Poder Legislativo na sua tarefa de fiscalização, né? Portanto, e também uma tarefa importantíssima, que poucas vezes se menciona como uma tarefa típica do Poder Legislativo, mas que me parece importante, que é aumentar a transparência. O Poder Legislativo, exatamente pela sua diversidade, através de uma fiscalização mais próxima e eficiente, ele pode contribuir muito para aumentar a transparência das ações públicas em geral. Isso foi aqui algo importantíssimo lembrado pelo nosso senador Eduardo Suplicy. Né? Sempre tão grato ouvir o senador Eduardo Suplicy. Muito obrigada. Também lembrou aqui essa questão importante, né, dos vetos, e antes o professor Dallar lembrou essa questão aí das relações internacionais. Eu queria lembrar assim, um exemplo prático que foi feito em 2003, quando era secretária de Desenvolvimento Social, a então vereadora Adailza Sposati, foi a criação do restaurante Escola, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Isso foi feito em parceria com a Prefeitura de Genebra, que aportou recursos. Foi feita uma parceria via Secretaria de Relações Internacionais do Executivo, e se estabeleceu aqui um restaurante modelo, que ao longo dos mais de 10 anos de atuação, tem gerado pessoas para o mercado de trabalho, e tudo começou por uma parceria com uma instituição, com o governo internacional. Então, realmente é importante aqui o dispositivo, embora seja algo muito concreto e pequeno, nem se fala em relação a possíveis investimentos na cidade de São Paulo, que responde isoladamente por 11% do PIB brasileiro, né? Portanto, de fato, é bem relevante aqui também isso que foi lembrado. Em relação à questão bem prática, indo direto ao ponto, sobre o que pode ser feito agora, né, imediatamente, no sentido de facilitar, né, uma comissão eleitoral que possa implementar aí a eleição dos conselhos de representantes, eu diria o seguinte: como o acordo ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda não é possível uma ação imediata prática, nesse momento, será daqui a pouco tempo, não sei quantos meses, porque às vezes isso demora 2 meses, 3 meses, até o acordo transitar em julgado, ou até mais do que isso. Mas não acredito que será estender ao longo de todo o ano de 2021. Mas isso não inibe, né, a reflexão, né, e mesmo, eu diria, até uma advocacy, né, ou seja, um trabalho de apresentação de interesses, no sentido de remodelar em alguns aspectos essa lei que está vigente, né, inclusive, por exemplo, né, para citar um artigo, por que razão eu entendo que será necessário, inclusive, embargos de declaração em relação a esse acordo. Aqui diz, por exemplo, que no artigo 7º, que para a primeira eleição caberá ao subprefeito constituir, em 15 de janeiro, comissão eleitoral. Quer dizer, como assim, né? Compete ao subprefeito estabelecer eleições. Isso realmente não faz sentido. Então, por essa razão, é preciso ainda esperar realmente uma definição mais clara e exata, né, do sentido e alcance do acordo do Supremo Tribunal Federal e os dispositivos dessa lei que estão considerados plenamente vigentes e que já podem ser trabalhados. Então, até a Rede Nossa São Paulo já provocou a presidência da Câmara Municipal de São Paulo em relação a que tipo de eficácia já se pode vislumbrar, né, uma decisão que foi tomada, ainda que não tenha transitado em julgado. E, portanto, eu acredito que é possível, sim, ampliar essa reflexão, pensar alternativas. Isso vai ser importante para subsidiar o trabalho da nova mesa diretora e dos vereadores também da nova legislatura, que certamente irão se debruçar sobre essa questão. Eu acredito que sim, ainda em 2021, será possível, né, ter um cenário claro em relação à eleição dos conselhos de representantes. Uma última palavrinha que eu gostaria de dar em resposta à provocação do Alexandre, né, sempre tão, digamos, proativo, né? Eu queria lembrar que, de fato, até estou muito feliz porque esse evento está sendo gravado e foram muito preciosas as recordações aqui, tanto do conselheiro Maurício Silvaria, do Pedro Dallar, nosso professor, do vereador Eduardo Suplicy. E eu creio que não só um livro, como também um filme pode ser feito, alguma coisa a gente pode pensar, né? Mas também eu queria dizer que nós, no ano passado, havíamos já projetado, junto com a Escola de Contas,
um evento que teria sido em abril de 2020, até gostaríamos que o evento fosse no plenário, para recordar esse momento histórico de abril, né, para fazer esse evento. Mas veio a pandemia e tudo isso teve que ser interrompido, todas essas negociações. Inclusive, já tinha até convidado, e ele já se mostrou disponível, o professor Floriano Marques de Azevedo, de Azevedo Marques, que é o diretor da Faculdade de Direito da USP, e que foi também assessor constituinte, e ele lembra disso também com orgulho, ele falou, pode contar comigo, estaremos presentes, né? Ou seja, esse evento que nós fizemos hoje, com uma provocação muito oportuna da Rede Nossa São Paulo, eu acho que é apenas um aperitivo para tudo que pode vir, para lembrar esse momento e essa importância histórica que tem a Lei Orgânica do município de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Nazaré. Se o doutor Maurício Faria quiser entrar agora, ou a gente pode passar para outro convidado. Pode ser? Falar agora. Tudo bem. Eu queria, assim, como fecho, né, e me atendo pelo menos a uma das perguntas que diz respeito às relações internacionais do município, mas eu queria, antes disso, enfatizar o seguinte: na Constituinte Municipal, nós vivíamos os influxos da Constituinte Federal, e era um processo no qual, depois de todos os represamentos de ideias do período da ditadura, a sociedade levou aos constituintes propostas de um país novo e propostas para a cidade de São Paulo. Então, foi um processo muito especial em que realmente levaram aos constituintes ideias elaboradas, pensamento articulado a respeito do país e da cidade. Isso criou, então, uma interação muito rica. Muita gente que queria contribuir para um projeto de país, para um projeto de cidade naquele momento histórico. Sobre o papel do município nas relações internacionais, eu queria destacar como exemplo, né, dessa visão nova, um dado marcante daquela legislatura, a legislatura da Constituinte, do governo da prefeita Luísa Erundina, que foi a iniciativa de trazer a Fórmula 1 para São Paulo. Quando a prefeita, uma prefeita de esquerda, né, resolve, então, o seguinte: é muito importante trazer a Fórmula 1 para São Paulo. E via naquela ação uma ação de afirmação do município de São Paulo em escala internacional. Percebeu-se de que era uma maneira de projetar São Paulo em nível mundial, que a Fórmula 1 tinha uma visibilidade, um acompanhamento de centenas de milhões de espectadores pela televisão no mundo todo, e que era uma maneira de afirmar São Paulo como polo global, como cidade global. Então, houve muito debate, o Pedro lembra, o Suplicy lembra, muitos vereadores até com incompreensões, dizendo, mas por que fazer um investimento no autódromo? Será que isso é prioritário? E a prefeita, então, defendia, e nós defendíamos, que era exatamente a expressão dessa visão, da relação do município com o mundo, de uma ação de relações internacionais, de projeção de São Paulo, e que era um marketing de cidade. E, sendo um marketing de cidade, representava não só um ganho em termos dos fluxos turísticos que a Fórmula 1 trazia, os ganhos para o comércio e os serviços da cidade, mas também um marketing geral de cidade, atraindo a atenção do mundo para a cidade de São Paulo e para as oportunidades de negócio que a cidade de São Paulo representava. Então, eu acho que foi uma experiência, inclusive um debate, muito marcante na época, e uma iniciativa de um arrojo extraordinário da senhora prefeita na ocasião, né, e daqueles que na Câmara, como nós, que apoiamos, percebemos essa visão e que isso era um dos aspectos de São Paulo agindo mundialmente, agindo e estabelecendo relações na esfera internacional. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar pelo evento. Eu acho que é um evento muito, muito oportuno, né? E, para mim, é uma satisfação muito especial poder estar recuperando, né, essa vivência que eu tive o privilégio de ter na Constituinte, na companhia do Pedro, na companhia do Suplicy, aprendendo muito com todos, né? Então, muito obrigado e parabéns. Obrigado, conselheiro Maurício Faria. Se o professor Pedro Dall'Aria quiser comentar também.
De maneira muito breve, né, havia uma questão específica que era sobre as relações internacionais. Acho que as manifestações da doutora Maria Nazaré e do conselheiro Maurício Faria já mostraram o que foi relevante, né? Ou seja, uma orientação que prevaleceu no processo de elaboração da lei orgânica do município de São Paulo foi justamente a ideia de contemplar na lei todos os assuntos socialmente relevantes, né? Ou seja, a lei deveria refletir aquilo que era socialmente relevante e por isso ela é uma lei ampla, é uma lei extensa até, mas era aquilo que, como disse bem o conselheiro Maurício Faria, refletia a ansiedade da população de ver na lei, de alguma maneira, contemplada as suas preocupações. Por isso que essa discussão se faz, se a lei boa é a lei curta ou a lei cumprida, com todo o respeito, me parece uma grande bobagem. O importante é a legitimidade, o importante é que a lei reflita a legitimidade do processo que a criou. E, naquele momento, saindo da ditadura, com toda a vontade da sociedade brasileira, tanto na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica de cada município, de ver refletidas as suas ansiedades, foi natural que houvesse uma produção legislativa mais extensiva, né? Isso foi produto justamente de um momento, de uma circunstância que deu legitimidade, né, a esse marco normativo todo. Então, é um momento, eu acho que vale a pena realmente resgatar alguns aspectos do processo e da substância, né, referentes à lei orgânica do município há 30 anos, o perfil da Câmara Municipal. Muitos dos vereadores ainda estão entre nós e poderão dar depoimentos muito interessantes, né, sobre diferentes pontos de vista, porque isso é um aprendizado, né, no momento em que agora a Câmara, até por força dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, terá que lidar com a implementação dos conselhos de representantes, e aí nada mais interessante do que recuperar um pouco toda a lógica e toda a fundamentação que estava por trás daquilo já nos anos 1990 e por força de diferentes partidos, diferentes perspectivas, né? Eu era vereador na época pelo PT, portanto, tinha uma visão, né, mais à esquerda, mas essa tese dos conselhos de representantes era uma tese muito abraçada pelo PSDB, por força da liderança municipalista de Franco Montoro, né? Ou seja, não era algo que era monopólio de uma visão partidária, né? Havia vereadores mais conservadores, até pela idade, pelos vínculos políticos, que viam nos conselhos de representantes talvez uma ameaça ao que pudesse ser a autoridade dos vereadores, mas isso acabou sendo superado pela compreensão de que uma cidade com milhões de habitantes como São Paulo, obviamente necessita de uma estrutura de gestão, né, mais ampla, né, e com legitimidade, era o que se queria com a criação dos conselhos de representantes, e eu fico muito satisfeito que, né, ao se celebrar 30 anos da lei orgânica, o Supremo Tribunal Federal tenha dado este presente para a cidade de São Paulo, que é reconhecer a constitucionalidade daquilo que foi concebido lá atrás. Mas eu registro o meu agradecimento, Igor, né, em seu nome, a todos os organizadores, a minha satisfação por estar aqui com os queridos e velhos amigos, né, cumprimentar o Alexandro, a Maria Nazaré, e dizer que eu sigo à disposição para falar sobre esse assunto que me deixa, evidentemente, tão até comovido pelas lembranças de uma época tão interessante na vida política e social de São Paulo. Obrigado, professor. Só se o vereador Eduardo Suplicy quiser fazer algum breve comentário, a gente tem ainda aí 2, 3 minutinhos antes do encerramento. Está fechado o seu microfone, vereador. Eu quero agradecer a todos por estas reflexões e me colocar à disposição e em diálogo direto com a senhora Maria Nazaré Lins Barbosa para levarmos adiante como implementar o que foi dito a respeito do Conselho de Representantes. Nós tivemos, Maurício, Pedro e eu,
em 3 governos que tinham muito a preocupação, seja com Luiz Erundina, com Marta Suplicy, com Fernando Haddad, de ampliar ao máximo a possibilidade de os mais diversos setores representativos da sociedade pudessem estar a cada momento influenciando as decisões tanto do Executivo como da Câmara Municipal. Então, que agora haja a possibilidade de organizar bem o que será o Conselho de Representantes, ótimo. Então, Maria Nazaré, estou à sua disposição, vamos colaborar junto com os demais vereadores também, porque isso está de pleno acordo com o que nós sempre defendemos. E muito obrigado, Alessandro Santos, Igor Pantoja, querido Pedro Dalari, querido Maurício Faria e Jorge Abraão, e a todos que participaram deste encontro tão proveitoso para a melhoria da qualidade da democracia em São Paulo e no Brasil. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, vereador. Antes de encerrar oficialmente aqui, só passar a palavra para a doutora Maria Nazaré, que ela queria fazer uma breve consideração, e aí a gente encerra. Doutora. Além de agradecer aí a proposta e já estar à disposição aí do vereador Eduardo Suplicy, que for necessário em relação à implementação do Conselho de Representantes, ao nosso papel na Procuradoria, atender a mesa diretora, a presidência, os vereadores. Também dizer que a lei orgânica do município de São Paulo, ela está disponível no nosso portal da legislação paulistana. Procurando no Google, portal da legislação paulistana já aparece, ou mesmo no site da Câmara Municipal de São Paulo, a lei orgânica com todas as remissões às quais ela faz referência, e mesmo a apresentação da legislação correlata, de uma maneira amigável, de modo que é possível identificar todas as alterações em um único documento que o munícipe abre para observar o que está vigente, efetivamente, na legislação paulistana. E o doutor Pedro Dalari, nosso professor, nos brindou uma explicação para o mistério que nós tínhamos, né, quando fizemos toda colocar em hiperlink, né, toda a lei orgânica, a diferença entre o dia 4 e o dia 5 de abril, que nos foi explicitada aqui e nos deu muita alegria. Então, eu convido todos vocês a visitarem o portal da legislação paulistana e verem a lei orgânica já de uma maneira bem amigável para usufruir desse grande documento. Muito obrigada. Também. Obrigado, doutora. Então, encerrando aqui oficialmente, agradecendo mais uma vez aos presentes, às instituições também envolvidas, a Escola do Parlamento, a Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas Municipal, o vereador Eduardo Suplicy também pela presença, o Alexandro pela hospedagem aqui também do evento, toda a estrutura. E é isso, a Regional São Paulo também está à disposição para continuar nesse diálogo em relação aos conselhos de representantes, a transparência, aprofundamento da democracia. Obrigado, gente. Bom dia a todos aí, a todas. Parabéns a todos. E obrigado aos participantes também. Desculpa aqui, o público, os participantes. Obrigado a todos os que se manifestaram pelo chat. Abraços a todas e todos. Abraço, Amado. Tchau, tchau.